No princípio, antes que o tempo pudesse ser medido e o espaço pudesse ser contido, Deus criou os céus e a terra. Esta terra primordial, contudo, não se assemelhava em nada ao mundo que conhecemos. Era uma entidade sem forma e vazia. Uma esfera de matéria em estado bruto, suspensa numa vastidão silenciosa. Imagine um planeta sem continentes, sem oceanos definidos, sem uma única montanha para quebrar sua monotonia. Era um mundo de potencial puro, um globo adormecido, aguardando o toque do seu arquiteto. E sobre a face do abismo, as trevas reinavam com soberania absoluta. Era uma escuridão que parecia ter substância. Um negrume profundo que envolvia a terra e se estendia pelo vazio. Não havia estrelas para pontilhar a noite, nem uma lua para oferecer seu brilho prateado. Havia apenas a presença opressora da escuridão total. E o silêncio que a acompanhava era igualmente absoluto. Abaixo desta escuridão, cobrindo toda a face da terra, jazia um oceano primordial. As grandes águas, imóveis e profundas, espelhavam o negrume dos céus, tornando impossível distinguir onde terminava o abismo de água e onde começava o abismo do vácuo. Neste cenário de potencial adormecido, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não era um movimento que criava ondas ou perturbava a calma estagnada. Era um pairar, uma vibração de pura energia e consciência que perscrutava a vastidão. O Espírito Santo continha em si o projeto divino, a planta de toda a maravilha que estava prestes a se desdobrar. Era uma presença de poder e ordem, preparando o palco para o primeiro grande ato da criação. Então, das profundezas da sabedoria divina, um comando foi proferido, não com uma voz humana, mas com a força de um decreto irrevogável que se imprimiu na própria estrutura da realidade. Uma ordem foi dada: que a luz viesse a ser. E instantaneamente, no mesmo momento em que a intenção foi formada, houve luz. Ela não explodiu, mas floresceu. Surgiu no coração das trevas como uma semente de ouro, expandindo-se em todas as direções com uma graça serena e incontrolável. A luz era pura, quente e vibrante, e pela primeira vez, a antiga e solitária escuridão conheceu uma companheira. A luz banhou a face das águas primordiais, revelando sua imensidão escura e seu poder contido. Ela não lutou contra as trevas, mas simplesmente as definiu, empurrando-as para seus devidos limites. E Deus viu a luz e contemplou que ela era boa. Era boa porque era ordenada, porque trazia clareza, porque era o primeiro passo para dissipar o caos. E em sua infinita sabedoria, Deus fez uma separação fundamental entre a luz e as trevas. Deu a cada uma seu domínio, seu propósito e seu tempo. A luz, ele deu o nome de dia. Seria o tempo da revelação, do calor, da atividade. E as trevas, ele deu o nome de noite. Seria o tempo do repouso, do mistério, da restauração. E com este ato de separação e nomeação, o próprio tempo nasceu. Um ritmo foi estabelecido para o universo. Um ciclo de luz e escuridão, de atividade e descanso. E assim, com a passagem suave da luz para a escuridão, houve a primeira tarde e com o retorno da claridade, raiou a primeira manhã. O dia primeiro estava completo. A obra, no entanto, mal havia começado. O cosmos agora tinha tempo e luz, mas a estrutura do mundo permanecia indefinida. Um grande oceano sob um céu sem forma. E Deus ordenou novamente, decretando que houvesse um firmamento no meio das águas, e que este firmamento servisse para separar águas de águas. A palavra divina, mais uma vez, moldou a realidade, com uma majestade impossível de descrever. As águas primordiais começaram a se dividir. Uma vasta porção delas se ergueu, subindo como um lençol de seda líquida, afastando-se da superfície do globo terrestre. Elas foram suspensas no alto,
formando uma camada de umidade e nuvens primordiais acima do mundo. A outra porção das águas permaneceu abaixo, cobrindo a terra. No espaço criado entre essas duas massas de água, uma expansão se formou, um domo, uma abóbada vasta e transparente, que se estendia de um horizonte invisível ao outro, era o firmamento. Esta expansão se tornou a atmosfera, o espaço que respiraria vida, o dossel protetor do planeta. E a esta expansão, a este grande e glorioso firmamento, Deus chamou os céus. Agora, havia uma ordem clara: as águas de cima, contidas em seu lugar, e as águas de baixo, reunidas sobre a terra. O mundo ganhava sua arquitetura fundamental, e Deus viu que sua obra era boa. E com o ciclo da noite dando lugar ao dia, encerrou-se a segunda etapa da criação. Houve a tarde e a manhã. O dia segundo, com os céus estabelecidos, a terra ainda estava submersa. E o terceiro comando ressoou pela criação: que as águas que estavam debaixo dos céus se ajuntassem em um único lugar, e que a porção seca finalmente aparecesse. E a palavra foi obedecida. Um movimento geológico de escala continental começou. As águas que cobriam o globo recuaram, fluindo para as depressões e vales mais profundos que se formavam na crosta terrestre. O som era o de 1 bilhão de rios correndo para seus novos lares, um rugido que ecoava pela terra recém-nascida. E à medida que as águas se ajuntavam, a terra seca emergiu. Primeiro, os picos rochosos e úmidos, depois os grandes platôs e as planícies vastas, escorrendo os últimos vestígios do oceano universal. A terra apareceu, firme, sólida, um fundamento para a vida que viria. E Deus chamou a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas. Ele chamou mares, e a visão era de uma beleza crua e poderosa, continentes de cor ocre e marrom, cercados por oceanos de um azul profundo e misterioso. E Deus viu que era bom, mas a terra estava nua, e a generosidade do Criador não se contentaria com a beleza da desolação. Um novo comando foi dado, desta vez à própria terra, que ela produzisse vida, que a terra produzisse erva verde, erva que desse semente, e árvores frutíferas que dessem fruto segundo a sua espécie, cuja semente estivesse nela sobre a terra. A terra fértil e úmida respondeu com uma explosão de vida silenciosa. Um tapete de verde vibrante começou a se espalhar sobre as rochas e o solo, cobrindo as planícies e subindo pelas encostas das montanhas. Samambaias desenrolaram suas folhas em espirais perfeitas, e musgos macios se agarraram às pedras. Ervas de todas as espécies brotaram, cada uma com sua folha, sua flor e, crucialmente, sua semente. O princípio da continuidade, da perpetuação segundo a sua espécie, foi semeado na natureza. E então as árvores se ergueram. Das menores às mais majestosas, elas cresceram, buscando a luz com seus galhos. Florestas se formaram, criando ecossistemas de sombra e umidade. E entre elas, as árvores frutíferas floresceram, e em seu devido tempo, deram seus frutos. Cada fruto continha em si não apenas o alimento, mas a semente, a promessa de futuras florestas, de uma abundância que se renovaria perpetuamente. A terra não era mais silenciosa e nua. Estava viva, vestida com uma tapeçaria de vida verdejante, um jardim pronto para seus futuros habitantes. E Deus viu que toda esta obra era boa. E com o cair da tarde e o raiar da manhã, o trabalho foi concluído. O dia terceiro, após a terra ter sido vestida com um manto de vida verdejante, o mundo criado possuía uma beleza inegável. A luz do dia banhava as florestas e os mares, e a escuridão da noite trazia um repouso profundo. Contudo, a luz do dia era difusa, uma claridade sem uma fonte visível no céu, e a noite era um breu absoluto, um vazio
sem um único ponto de referência. O firmamento, vasto e azul, estava desprovido de ornamentos. A obra da criação avançaria agora da fundação do planeta para sua conexão com o cosmos. E o quarto grande decreto divino foi proferido. A intenção era de que houvesse luminares na expansão dos céus. A finalidade era múltipla e de uma sabedoria profunda para que fizessem separação entre o dia e a noite, para que servissem como sinais, para marcar as estações e os tempos determinados e para governar os dias e os anos. E, fundamentalmente, para que fossem luzeiros no firmamento, para alumiar a terra, e assim a palavra de Deus deu início à tapeçaria celestial. No vasto palco do firmamento, a luz difusa do dia começou a se ajuntar. Matéria e energia se uniram em um ponto central do céu, coalescendo em uma esfera de esplendor inimaginável. Com uma majestade controlada, o grande luzeiro foi formado. O Sol, não como uma explosão caótica, mas como um rei subindo ao seu trono. Sua luz, agora concentrada e focada, era de um poder e calor imensos. Pela primeira vez, um nascer do sol verdadeiro pintou o horizonte leste com cores de açafrão, ouro e carmesim. A sua luz tocou a terra e a transformou. As folhas verdes das plantas, que antes apenas recebiam uma claridade geral, agora sentiam um calor direto e a energia vibrante, iniciando pela primeira vez o milagre da fotossíntese de forma plena. As primeiras sombras verdadeiras nasceram, estendendo-se longas e nítidas a partir das árvores e das montanhas, dando ao mundo uma nova sensação de profundidade e dimensão. O Sol foi designado como luzeiro maior, o governante do dia. Seu reino seria o da claridade absoluta, da energia, do crescimento. E Deus viu que a obra era boa. Mas o governo do dia precisava de um contraponto para o governo da noite. E assim, um segundo luzeiro foi formado, menor em seu brilho, de uma beleza mais sutil e misteriosa. A lua, ela surgiu no céu, não com o poder avassalador do sol, mas com uma graça serena. Sua luz não era sua, mas um reflexo prateado do grande luzeiro. Uma luz suave que não ofuscava, mas revelava. Seu propósito era o de governar a noite. A escuridão, que antes era total e impenetrável, foi transformada. Sob o brilho da lua, as paisagens da terra ganharam uma nova vida. Os mares brilhavam com um caminho de prata, as folhas das árvores cintilavam e as montanhas se recortavam em silhuetas suaves contra o céu. A noite deixou de ser um domínio de vazio para se tornar um reino de beleza tranquila e contemplativa. E a obra no céu não estava terminada. O vasto veludo da noite, agora governado pela lua, seria adornado com uma glória ainda maior. E Deus fez também as estrelas. Não uma ou duas, mas incontáveis, como um semeador divino, lançando pó de diamante sobre o firmamento. Ele as espalhou pela vastidão. Algumas brilhavam com uma luz azul e fria, outras com um fogo branco e intenso, outras com um brilho vermelho e distante. Elas não foram postas ao acaso, mas organizadas em padrões, em constelações que um dia guiariam viajantes e inspirariam poetas. Há aglomerados densos como rios de luz, e estrelas solitárias brilhando em sua solidão majestosa. A profundidade do espaço se tornou visível, e a imensidão do universo foi revelada pela primeira vez. E Deus pôs todos estes luminares, o Sol, a Lua e as estrelas menos na expansão dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. O ciclo do tempo agora tinha seus grandes marcadores. O nascer e o pôr do sol marcariam os dias. As fases da lua marcariam os meses. O movimento das estrelas e a jornada do sol pelo céu marcariam os anos e as estações.
A ordem do universo estava completa, um relógio cósmico de precisão e beleza perfeitas. E Deus contemplou sua obra celestial e viu que era boa. E assim, a primeira tarde verdadeiramente crepuscular se desenrolou, com o sol se pondo no horizonte e pintando as nuvens com cores espetaculares. E a primeira noite estrelada começou, com a lua subindo ao seu posto, acompanhada por um exército de estrelas cintilantes. E com o retorno do sol, em sua glória matinal, o ciclo se completou. Houve a tarde e a manhã, o dia quarto. Vamos retornar àquele momento antes do primeiro comando, ao estado da terra sem forma e vazia. A escuridão que a cobria não era apenas uma ausência de luz, era uma presença. Uma escuridão antiga, silenciosa, que absorvia toda a intenção, todo o pensamento. Era como um oceano de veludo negro, sem superfície e sem fundo. Dentro desta escuridão, a matéria primordial existia, mas sem identidade. Os átomos que um dia formariam as montanhas, os mares e as folhas das árvores estavam todos presentes, mas misturados em uma sopa homogênea, uma unidade indiferenciada. Não havia som, pois não havia ar para transportar as ondas, nem ouvidos para percebê-las. O único som era o silêncio absoluto, um silêncio tão profundo que parecia vibrar. A nota fundamental do universo antes da sua sinfonia começar. As águas primordiais que cobriam a face deste abismo eram igualmente enigmáticas. Não eram águas como as conhecemos, agitadas por ventos ou marés. Eram águas pesadas, imóveis, talvez mais densas, espelhando a escuridão acima delas de forma tão perfeita que o universo parecia um infinito salão de espelhos escuros. A sensação era de uma estagnação eterna, de um tempo que não passava, pois não havia eventos para marcá-lo. E sobre esta cena de potencialidade contida, o Espírito de Deus se movia. Este movimento não era físico, mas uma emanação de consciência. Imagine a quietude de um grande artista diante de uma tela em branco, contemplando a obra-prima que está prestes a criar. Havia uma intenção focada, uma energia criativa sendo reunida. O espírito perscrutava a vastidão, não com olhos, mas com um conhecimento absoluto, vendo não o que era, mas tudo o que poderia ser. Cada futuro rio, cada futura estrela, cada futura criatura já existia como um pensamento, uma possibilidade dentro da mente divina. Esta presença era a promessa de que o vazio não era o fim, mas o começo. Quando o comando Haja Luz foi proferido, a sua manifestação foi o primeiro evento da história. A luz que surgiu não era apenas uma onda de fótons, era um princípio. Era a ordem começando a se impor sobre o caos. Sua chegada foi suave, mas irrefreável. Ela não iluminou objetos, pois ainda não havia objetos para serem iluminados. Ela iluminou o próprio espaço, dando-lhe dimensão e visibilidade. A luz era morna, com a qualidade de um abraço, e trazia consigo a primeira sensação de energia, de atividade. A separação entre a luz e as trevas foi um ato de sabedoria arquitetônica. Deus não baniu a escuridão, mas deu-lhe um propósito. A noite se tornou o tempo da gestação, do crescimento oculto, da recarga de energias. O dia se tornou o tempo da manifestação, da ação, da expressão visível da vida. Ao nomeá-los, Deus lhes deu identidade e função. O dia e a noite se tornaram os dois pilares sobre os quais o ritmo da vida seria construído. A primeira tarde foi um espetáculo silencioso de transição. A luz dourada não se apagou abruptamente, mas pareceu recuar como uma maré de brilho que se retira, permitindo que o veludo da noite retomasse suavemente o seu domínio. E a primeira manhã foi igualmente gloriosa. A escuridão não fugiu, mas cedeu, como cortina se abrindo para revelar o retorno da claridade.
Este primeiro ciclo foi a batida do coração do universo recém-nascido. Um ritmo constante e fiel que estabeleceu a ordem fundamental do tempo. A criação do firmamento foi um ato de engenharia cósmica. Antes dele, o mundo era um oceano infinito. A separação das águas foi um evento de uma beleza majestosa. Imagine a superfície daquele oceano universal começando a se elevar em certas áreas, formando uma cúpula de água suspensa. Esta cúpula se tornou transparente, cristalina, transformando-se na expansão que chamamos de céu. O firmamento não era apenas um espaço vazio, era uma barreira protetora. Ele criava um ambiente seguro para a vida que viria, filtrando a intensidade do espaço exterior e mantendo a atmosfera contida. As águas acima do firmamento formaram uma camada de umidade, um reservatório celestial que um dia cairia como chuva. As águas abaixo do firmamento, agora contidas, se tornaram o grande oceano da Terra. O som deste dia, se pudéssemos ouvi-lo, seria o de uma cascata celestial. O som de água se separando e se assentando em seus novos domínios. A cor do mundo mudou. A luz do dia, ao passar pelo firmamento recém-criado, se espalhou e se refratou, pintando a abóbada celeste com o primeiro tom de azul, uma cor que evocaria paz e infinidade. A criação do céu deu ao mundo a sua primeira paisagem, a sua primeira grande vista. Um oceano abaixo e um céu azul acima. A ordem e a beleza estavam se tornando cada vez mais evidentes. O comando para que as águas se ajuntassem e a terra seca aparecesse foi um evento de transformação geológica. A terra que emergiu não era apenas lama e rocha, era um mosaico de texturas e cores. Havia o granito duro e cinzento das montanhas, a argila vermelha dos vales, a areia dourada das primeiras praias. As montanhas se ergueram, suas encostas escorrendo os últimos rios de água salgada, que cavavam os primeiros leitos de rios no seu caminho de volta para os mares. O cheiro que subiu da terra era o cheiro primordial de minerais molhados, de terra fértil, o perfume da própria vida em potencial. E então, a explosão da vida vegetal. Foi uma sinfonia silenciosa de crescimento. A erva verde não apenas cobriu o solo, ela o agarrou, suas raízes finas começando a tecer a primeira rede que impediria a erosão. As plantas com sementes surgiram em uma diversidade estonteante. Algumas com flores de cores vibrantes, projetadas para uma beleza que ainda não tinha olhos para apreciar, outras com estruturas complexas de folhas, cada uma um motor fotossintético em miniatura. As árvores foram o clímax desta criação. O som de uma floresta nascendo não era o de um estrondo, mas o de milhões de pequenos estalos de sementes se abrindo, de caules rompendo a superfície do solo. As raízes se aprofundavam, comunicando-se com a terra de uma forma que só a natureza entende. Os troncos cresciam, suas cascas desenvolvendo texturas únicas, menos algumas lisas e pálidas, outras escuras e rugosas. As copas das árvores se entrelaçaram, criando o primeiro dossel florestal, um santuário de sombra e umidade. E os frutos, cada um, era uma obra de arte, uma embalagem perfeita para a semente que carregava. A doçura do figo, a acidez da baga silvestre, a riqueza da oliva. Eram promessas de sustento, de energia, de prazer. A Terra, neste ponto, não era apenas um planeta com vida. Era um sistema vivo, um organismo pulsante de energia verde, respirando em um ritmo lento e profundo, em perfeita harmonia consigo mesma. E Deus viu que era bom, pois era um sistema autossustentável, belo e generoso. O mundo, ao final do terceiro dia, era um paraíso de vida silenciosa e potencial. A terra, vestida em seu manto verdejante, respirava em um ritmo lento e profundo. Os mares, em seu azul intenso,
abraçavam os continentes e os céus se estendiam como uma cúpula de safira. Havia luz e havia escuridão, mas eram como conceitos abstratos. Uma claridade ambiental que simplesmente existia e uma noite que era um véu de negrume uniforme. Faltava aos céus os seus governantes, os seus luzeiros, as suas joias. A terra era um jardim, mas um jardim isolado. O quarto dia mudaria isso para sempre, conectando o nosso mundo à dança do cosmos. E o comando divino soou mais uma vez. Um decreto que não visava criar algo na terra, mas sim organizar os céus acima dela. A intenção era profunda, que houvesse luminares na expansão dos céus, e a sua função era de uma engenharia sublime para fazer uma separação clara entre o dia e a noite, e para que servissem de sinais para a vida que viria. Sinais para marcar o tempo, para guiar os viajantes, para anunciar as estações. Eles seriam os ponteiros do grande relógio do universo, medindo os dias, os meses e os anos. E, acima de tudo, seriam luzeiros, fontes de luz para alumiar a terra. O firmamento, até então um vasto e vazio campo azul, tornou-se a tela para a nova obra. A luz difusa que preenchia o período do dia começou a ser atraída, a se aglutinar em um único ponto focal. A energia que permeava o espaço foi reunida com um poder inimaginável, mas com a precisão de um artesão. No centro do sistema, uma esfera de fogo branco e dourado tomou forma. Uma fornalha de fusão nuclear nascendo, não com a violência de uma explosão, mas com a glória de uma coroação. O Sol, o luzeiro maior, seu nascimento alterou fundamentalmente a experiência de estar na Terra. O primeiro nascer do Sol foi um evento de uma beleza indescritível no horizonte leste. Uma auréola de luz suave precedeu sua chegada, tingindo as águas suspensas nos céus com matizes de rosa, laranja e violeta. E então, a borda do disco solar surgiu, e uma luz direta, quente e dourada, jorrou sobre o mundo. Esta nova luz era diferente. Era uma luz com direção. Pela primeira vez, as montanhas projetaram sombras longas e escuras nos vales. As árvores criaram um mosaico de luz e sombra no chão da floresta. E cada folha brilhava com uma intensidade que antes não conhecia. A luz do sol penetrava a superfície dos mares, revelando as cores e as formas do leito oceânico próximo às costas. O calor que agora emanava do céu não era mais um ambiente, mas uma carícia direta, estimulando a vida vegetal a um novo nível de atividade. O sol assumiu seu papel como governante do dia. Um rei benevolente e poderoso, cuja presença significava energia, crescimento e vida. Mas um reino de luz tão absoluto pedia um contraponto de serenidade. A noite não poderia permanecer um abismo de escuridão total. E assim, no lado oposto do mundo, a segunda grande obra celestial se manifestou. Um luzeiro menor foi criado para governar a noite, a lua. Sua formação foi um ato de poesia silenciosa. Ela surgiu no céu como um disco de prata pálida, uma pérola flutuando no oceano de escuridão. Sua luz, um reflexo gentil do poder do sol, era suave e calmante. Ela não revelava o mundo com a clareza do seu irmão dourado, mas o reinterpretava. Sob a luz da lua, as cores vibrantes do mundo davam lugar a uma paleta de prateado, cinza e azul profundo. As florestas se tornavam lugares de mistério e encanto. Os picos das montanhas brilhavam com uma luz fantasmagórica, e os mares refletiam seu brilho com uma calma cintilante. A influência da lua era sutil, mas poderosa. Sua presença no céu começou a exercer uma atração suave sobre os grandes oceanos, iniciando o ritmo eterno das marés, uma respiração lenta e profunda para os mares do mundo. Ela era a rainha da noite, a guardiã dos segredos e dos sonhos.
E com os dois grandes governantes em seus tronos, o Criador se voltou para o vasto espaço entre eles. O veludo negro da noite era belo em sua simplicidade, mas a intenção divina era de uma glória insuperável. E Deus fez também as estrelas. Foi como se uma mão invisível pegasse um pincel mergulhado em luz líquida e começasse a pontilhar a escuridão. A primeira estrela apareceu, um piscar solitário. Depois outra e mais outra. E então, aos milhares, aos milhões, aos bilhões, até que o firmamento estivesse totalmente adornado. Elas não eram todas iguais. Havia estrelas de um branco ofuscante, outras de um azul gelado e distante. Havia gigantes vermelhas, sóis antigos no crepúsculo de suas vidas e enxames de estrelas jovens brilhando juntas em um berçário celestial. Elas foram arranjadas em padrões de uma beleza estonteante, constelações que formavam arcos, linhas e figuras, uma caligrafia divina escrita no céu, e através do centro do firmamento, uma faixa densa de luz, como um rio de poeira de estrelas, foi derramada a Via Láctea, a espinha dorsal da nossa galáxia. Olhar para o céu noturno agora era olhar para a própria infinidade. A criação do céu estrelado foi um ato de generosidade, um presente de admiração e perspectiva, um lembrete constante da vastidão e da beleza do universo. E Deus pôs todos estes luminares na expansão dos céus. O Sol, para marcar o dia com sua jornada de leste a oeste, a Lua, para marcar os meses com suas fases mutantes, e as estrelas, para marcar os anos e as estações com sua lenta procissão pelo céu. Eles eram o relógio, o calendário e o mapa do universo, um sistema perfeito de ordem e beleza, estabelecido para todo sempre. E Deus contemplou a totalidade de sua obra no quarto dia. O sol em sua glória, a lua em sua serenidade, e as estrelas em sua infinita multidão, e viu que era bom. A terra não estava mais sozinha. Era parte de uma família celestial, dançando em uma coreografia cósmica de luz, sombra e tempo, e com o pôr do sol pintando o céu em sua despedida. E a lua e as estrelas subindo para iniciar seu reinado noturno, o ciclo se completou. Houve a tarde e a manhã, o dia quarto. O mundo, ao final do quarto dia, era uma obra de arte de beleza silenciosa e imaculada, uma esfera de vida vegetal e ordem cósmica, suspensa na vastidão do espaço. O sol nascia e se punha com uma regularidade majestosa, banhando as florestas, os campos e os mares em sua luz dourada e vivificante. A lua, por sua vez, subia ao seu trono noturno, derramando um brilho prateado sobre uma paisagem de paz absoluta, acompanhada pelo piscar de incontáveis estrelas. As árvores balançavam ao sabor da brisa, um som suave de folhas roçando umas nas outras. As ondas dos mares quebravam nas praias de areia, um ritmo constante e meditativo. Havia o som da água, do vento, da terra se assentando, mas era um mundo sem um único grito, pio ou canção animal. O silêncio que permeava a criação era profundo, um silêncio de expectativa. O palco estava montado, a casa perfeitamente arrumada, e agora a terra aguardava a chegada da vida que se move, que respira, que sente. Aguardava a chegada do que as escrituras chamam de Nefesh, a alma vivente. E no alvorecer do quinto dia, o comando divino ressoou sobre as águas e através dos céus. A palavra criadora foi proferida, não para a terra inanimada, mas para os domínios fluidos do planeta. A ordem era para que as águas produzissem abundantemente, não de forma tímida ou gradual, mas em uma explosão de vida, uma profusão de criaturas que se moveriam e teriam fôlego, e que as aves voassem sobre a terra, sob a face da expansão dos céus. E as águas, até então habitadas apenas por sua própria vastidão, responderam, nas profundezas iluminadas pelo sol,
perto da superfície, o milagre começou. Primeiro, a vida microscópica. O plâncton floresceu em nuvens de verde dourado, tornando-se o pão vivo do oceano, a base de toda a cadeia alimentar que viria. Imediatamente a seguir, as primeiras criaturas com espinhas dorsais e olhos para ver surgiram. Cardumes de pequenos peixes com escamas que brilhavam como milhares de moedas de prata e arco-íris moveram-se como um único organismo, explorando seu novo mundo. Sua presença trouxe um novo tipo de movimento ao mar. O zigue-zaguear rápido, a fuga, a perseguição das fendas das rochas submarinas e dos recifes que começavam a se formar, surgiram formas de vida ainda mais variadas. Caranguejos com suas carapaças duras caminharam de lado no leito do mar. Camarões transparentes flutuaram nas correntes. Anêmonas abriram seus tentáculos coloridos como flores carnívoras. E estrelas do mar se agarraram às rochas em padrões geométricos perfeitos. As águas rasas se tornaram um caleidoscópio de cores e movimentos. Mais fundo, nas águas azuis e abertas, criaturas maiores tomaram forma. Peixes de nadadeiras poderosas, como o atum, cortavam a água com uma velocidade impressionante. Tubarões, os caçadores elegantes e eficientes do oceano, surgiram, movendo-se com uma confiança silenciosa. Tartarugas marinhas, com seus cascos que pareciam mapas de terras antigas, começaram sua jornada lenta e sábia pelos oceanos, seus corações batendo em um ritmo antigo e constante. E então, para governar este novo reino aquático, Deus criou as grandes criaturas marinhas das profundezas. Uma forma colossal emergiu, a primeira baleia. Seu corpo, do tamanho de uma ilha, movia-se com uma graça que desafiava seu tamanho. Sua pele era um universo de texturas, e seus olhos, pequenos e cheios de uma sabedoria insondável. E então, ela cantou, pela primeira vez, um som que não era do vento ou da água, ecoou pela criação. Era uma canção profunda, ressonante e melancólica, que viajava por quilômetros sob a água, preenchendo o silêncio dos mares. Era a voz do oceano ganhando vida. Logo, outras se juntaram, e o mar se encheu com seu coro majestoso. Golfinhos, com sua inteligência brilhante, surgiram em grupos, saltando sobre as ondas em uma exibição de pura alegria e liberdade, comunicando-se uns com os outros com uma série de assobios e cliques, enquanto os mares se enchiam com esta abundância de vida. Um movimento semelhante ocorria acima, o ar. Até então, domínio apenas do vento e das nuvens, estava prestes a receber seus próprios habitantes, nas árvores, nas falésias e no chão perto das praias. As primeiras aves foram formadas, e com um instinto implantado em sua própria essência. A primeira delas abriu suas asas. Havia uma hesitação, um teste, e então um salto de fé. As asas capturaram o vento, e pela primeira vez, uma criatura viva se ergueu do chão, não por um salto, mas por um voo sustentado. A sensação de liberdade deve ter sido indescritível. Ver o mundo de cima, as copas das árvores, as linhas da costa, o vasto mar abaixo. Este primeiro voo foi o sinal para todos os outros, e os céus se encheram de vida alada. Havia as grandes águias com suas asas poderosas, que subiam nas correntes de ar quente, até se tornarem pontos distantes contra o sol. Seus olhos aguçados podiam ver o mundo com uma clareza impressionante. Havia os falcões, rápidos e precisos. Havia as gaivotas, que dançavam sobre as ondas, suas chamadas agudas se misturando ao som do mar. Nas florestas, uma sinfonia de cantos começou. Pássaros de plumagem colorida, menos vermelhos, azuis, amarelos enchiam os galhos das árvores. Cada um com sua própria canção. O som do mundo mudou para sempre. O silêncio foi substituído por um coro de trinados, pios, assobios e chamados. Pequenos beija-flores, com suas asas batendo tão rápido que se tornavam um borrão.
pairavam sobre as flores, suas penas iridescentes brilhando como joias. Nas praias, grandes bandos de aves marinhas se reuniam, suas vozes criando uma cacofonia vibrante. Assim, os dois grandes domínios fluidos do mundo foram preenchidos. O mar, com seu movimento silencioso e sua vida misteriosa, e o céu, com sua liberdade e sua música. E Deus viu que a sua obra era boa. A vida que ele criou era diversa, vibrante, bela e abundante. E Deus os abençoou. Esta foi a primeira bênção proferida sobre criaturas vivas. Uma bênção para que fossem frutíferos, para que se multiplicassem. Uma ordem para que os peixes enchessem as águas dos mares e para que as aves se multiplicassem sobre a terra. A vida não apenas foi criada, mas recebeu o poder e o mandamento de se auto-perpetuar, de encher cada nicho disponível em seus domínios. E com o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu, onde as últimas aves voltavam para seus ninhos, e com a lua subindo para iluminar um mar agora cheio de movimento, o quinto ciclo da criação se completou. Houve a tarde e amanhã, o dia quinto. Vamos retornar aos mares, agora pulsando com o milagre da vida. A ordem para que as águas produzissem abundantemente foi levada à sua mais gloriosa consequência. Nas águas rasas e ensolaradas, os recifes de coral, que eram a base rochosa da obra do terceiro dia, agora se tornavam metrópoles vibrantes. O coral em si, uma colônia de minúsculos seres vivos, crescia pacientemente, construindo castelos e catedrais submarinas de uma complexidade espantosa. E nestas cidades vivas, uma multidão de novos habitantes encontrou seu lar. Pequenos peixes palhaço, de um laranja vibrante com listras brancas, dançavam sem medo entre os tentáculos de anêmonas, em uma simbiose perfeita de proteção e companheirismo. Moreias, com seus corpos serpentinos, espreitavam de suas tocas rochosas, seus olhos observando o movimento constante. Cavalos marinhos, com sua postura delicada e nobre, agarravam-se a plantas marinhas com suas caudas, movendo-se com uma graça quase real. O som do Recife era um chiado constante, o clique-clique de crustáceos, o som de milhares de pequenas vidas vivendo suas rotinas. Mais além, na vastidão azul, a vida se organizava em padrões de uma beleza matemática. Os grandes cardumes de sardinhas e arenques moviam-se como uma única mente. Eram nuvens de prata viva, pulsando e mudando de forma em uníssono para confundir os predadores. De baixo, o atum poderoso podia atacar e de cima, as aves marinhas mergulhariam. Mas a força do cardume estava em sua unidade, um balé de sobrevivência. E nas mesmas águas abertas, os gigantes gentis planavam. As raias manta, com suas asas que se estendiam por metros, não nadavam, mas voavam através da água. Seus movimentos eram lentos, hipnóticos, como se estivessem em uma meditação profunda, filtrando a água em busca do plâncton microscópico, a poeira viva que sustentava os gigantes. Mas o oceano tem suas profundezas, seus abismos, onde a luz do sol jamais chega. E mesmo ali, na escuridão e sob uma pressão esmagadora, a vida floresceu de uma forma espetacular. Foi a criação da luz a partir da própria vida. Peixes, pescadores, criaturas de aparência grotesca geravam sua própria isca luminosa. Um ponto de luz que balançava na escuridão para atrair presas curiosas. Medusas abissais pulsavam com uma luz interna, azul, verde e vermelha, como fantasmas silenciosos, flutuando na escuridão eterna. E lulas colossais. Os krakens do mundo primordial patrulhavam as profundezas, seus corpos capazes de exibir padrões de luz hipnóticos para se comunicar ou para intimidar. O abismo não era um lugar de morte, mas um céu noturno subaquático.
com suas próprias estrelas e constelações vivas. Enquanto isso, nos céus acima, a diversidade da vida alada se aprofundava. O simples ato de voar se manifestava em uma infinidade de estilos. Havia o voo dos beija-flores, uma proeza de engenharia biológica. Suas asas batiam em um ritmo tão alucinante que produziam um zumbido característico, permitindo-lhes pairar no ar, beber o néctar das flores e até mesmo voar para trás. Eram joias aladas, pequenos mensageiros de agilidade e energia. Em contraste, havia o voo do albatroz. Estas aves majestuosas, nascidas em ilhas remotas, lançavam-se ao vento sobre o oceano e podiam planar por horas, por dias, sem um único bater de asas. Elas entendiam o vento de uma forma íntima, usando as correntes de ar para deslizar sobre as ondas em uma jornada de milhares de quilômetros. Seu voo era a personificação da resistência, da liberdade e da solidão dos grandes oceanos. E com o voo veio o som. A terra, antes silenciosa, agora se enchia com a primeira grande orquestra da natureza, a Sinfonia dos Pássaros. Nas florestas tropicais, os papagaios e as araras criavam uma cacofonia vibrante, suas vozes altas e estridentes ecoando pela copa das árvores. Nos bosques temperados, o canto do rouxinol e do sabiá oferecia melodias complexas e belas, áreas dedicadas à defesa de um território ou à conquista de uma parceira. O som não era aleatório, era comunicação. Era a linguagem da vida. A bênção divina frutificai e multiplicai-vos. Não foi apenas uma sugestão, mas uma infusão de propósito. As criaturas recém-criadas imediatamente começaram a obedecer a este instinto sagrado. Nos recifes, os peixes liberavam seus ovos nas correntes, nos ninhos no alto das árvores. Os primeiros ovos de casca azul, branca e salpicada foram postos. As mães aves os chocavam com o calor de seus corpos, protegendo-os ferozmente. E então, o milagre da eclosão, a casca se partindo por dentro e uma pequena criatura, molhada e frágil, emergindo para o mundo. A bênção também significava o florescer do instinto parental. Uma mãe golfinho ensinando seu filhote a respirar na superfície. Uma águia trazendo comida para seus filhotes no ninho, no alto de um penhasco. Era a garantia de que a criação não apenas começaria, mas continuaria, geração após geração. Era a promessa de Deus, tecida na própria natureza de cada ser vivo. O quinto dia foi, portanto, a grande transição do silêncio para o som, da imobilidade para o movimento, da existência solitária para a interação social. Foi o dia em que o mundo se encheu de almas viventes, cada uma centelha única da mente do Criador, cada uma com seu próprio modo de vida, seu próprio canto, sua própria dança. O planeta Terra deixara de ser apenas um belo cenário. Tinha se tornado um lar vibrante, barulhento e gloriosamente vivo. E o ciclo se fechou, com o sol se pondo sobre um mundo transformado. Houve a tarde e a manhã, o dia quinto. A bênção da multiplicação ecoou por todos os cantos dos domínios aquáticos e aéreos, e a vida, em sua obediência jubilosa, começou a se especializar, a encontrar seu lugar, a criar as primeiras e complexas teias de existência. O mundo não era apenas habitado, estava se tornando interconectado. Ouriços do mar, com suas carapaças espinhosas, se aninhavam em fendas, e anêmonas, ao sentirem a ausência da água, fechavam seus tentáculos, parecendo flores que murchavam para aguardar o retorno do mar. Pequenos caranguejos com seus olhos em periscópios corriam de lado, apressados em sua busca por alimento antes que as ondas voltassem para reclamar seu domínio. Cada poça de maré era uma joia, um microcosmo da abundância que Deus havia criado no oceano, onde as águas doces dos rios, nascidos no terceiro dia,
encontravam o sal dos mares, um novo e vibrante ecossistema nasceu. O estuário, aqui, as primeiras florestas de mangue começaram a se formar, suas raízes emaranhadas e arqueadas mergulhando na água salobra, criando um labirinto protetor. Este labirinto se tornou o grande berçário do oceano. Inúmeras espécies de peixes jovens encontravam refúgio entre as raízes, protegidos dos predadores do mar aberto. Ostras e mexilhões se fixaram nessas raízes e nas pedras, filtrando incansavelmente a água, contribuindo para a clareza e a saúde do ambiente. A vida aqui era uma prova da capacidade da criação de se adaptar e prosperar em condições de transição. Enquanto isso, nas profundezas do oceano aberto, a bênção da multiplicação inspirou as primeiras grandes jornadas. A vida não era mais estática, era peregrina. As grandes tartarugas marinhas, após se alimentarem em ricas pastagens submarinas, sentiram um chamado ancestral, um mapa magnético gravado em sua essência pelo Criador. Elas iniciaram uma viagem épica, cruzando milhares de quilômetros de oceano aberto, navegando por instintos que a ciência futura jamais compreenderia completamente, para retornar às praias de areia específicas, onde um dia elas próprias nasceram, para ali depositarem seus ovos e garantirem o futuro de sua espécie. No céu, a complexidade também florescia. Com a chegada da noite, um novo conjunto de habitantes alados assumia o domínio, enquanto a maioria das aves repousava. As primeiras corujas despertavam. Seus olhos, grandes e dourados, eram projetados para captar a mais tênue luz da lua e das estrelas. Suas penas possuíam uma estrutura única, com bordas macias que abafavam o som do ar, permitindo-lhes voar em um silêncio fantasmagórico. Seu chamado, um pio profundo e ressonante, ecoava pelas florestas noturnas, adicionando uma camada de mistério e solenidade à noite. Elas eram a contraparte noturna das águias, os governantes silenciosos do céu sob a lua. A vida em comunidade também se tornava mais complexa. Em regiões mais frias, vastas colônias de pinguins se formavam ao longo da costa. Em terra, seus movimentos podiam parecer desajeitados, mas na água, eles se transformavam, voando através das correntes frias com a velocidade e agilidade de uma ave no ar. Sua vida social era intensa. Eles se reuniam aos milhares para se proteger do frio e dos predadores, e o cuidado com seus ovos e filhotes era um esforço compartilhado, um testemunho do poder da comunidade para garantir a sobrevivência. Vamos parar por um momento e apenas ouvir. O som do mundo no quinto dia era uma sinfonia em constante evolução. Imagine-se em uma praia primordial. Você ouviria o ritmo constante das ondas quebrando na areia. Acima disso, o chamado agudo e insistente das gaivotas circulando no ar. Da floresta próxima, viria uma melodia complexa de um pássaro canouro, uma declaração de sua presença e alegria. E se você ouvisse com muita atenção, no silêncio entre as ondas, poderia captar o som distante de uma baleia expelindo ar ao vir à superfície um suspiro profundo do próprio oceano. Cada som era uma nova voz, uma nova thread na tapeçaria sonora da vida. A criação da alma vivente, a Nefesh, foi a introdução da subjetividade no mundo. As plantas viviam, mas as criaturas do quinto dia experimentavam a vida. Havia agora o brilho da curiosidade nos olhos de um golfinho, o calor do contentamento em uma ave aquecendo seus ovos, o arrepio do medo em um pequeno peixe fugindo de uma sombra. O mundo agora continha não apenas processos biológicos, mas também histórias. Cada criatura, desde o menor inseto voador até a maior das baleias, tinha sua própria perspectiva, sua própria jornada. A criação havia se tornado pessoal. E a beleza de tudo isso
a intrincada e perfeita harmonia de todos esses sistemas funcionando juntos. Era um reflexo contínuo da sabedoria e da generosidade do Criador. E o dia se findou, com o céu se enchendo de aves, retornando aos seus abrigos, e os mares continuando sua dança de vida sob a luz prateada da lua. Houve a tarde e a manhã. O dia quinto, a ordem divina para produzir abundantemente, não implicava apenas em quantidade, mas também em uma complexidade de interações que daria ao mundo um equilíbrio dinâmico e autossustentável. Com a explosão da vida, os primeiros fios da grande teia ecológica foram tecidos. E com eles, a dança da existência assumiu uma nova dimensão, a da interdependência. Nos mares, a presença de vastos cardumes de peixes menores atraiu a atenção dos caçadores que haviam sido criados para manter o equilíbrio. A perseguição de um predador, como o tubarão ou o atum veloz, não era um ato de malícia, mas uma expressão de sua natureza, um papel essencial no grande teatro da vida. A perseguição era um balé de alta velocidade. O cardume se movia como uma única entidade fluida, uma nuvem de prata que se contorcia e se dividia, tentando confundir o caçador. O predador, por sua vez, exibia uma perfeição de design hidrodinâmico, cada músculo trabalhando para impulsioná-lo através da água com uma eficiência mortal. Este ciclo, longe de ser apenas cruel, era um mecanismo de aprimoramento, garantindo que apenas os mais fortes e saudáveis passassem seus traços adiante, mantendo a vitalidade de toda a população. Era a sabedoria do Criador manifestada como lei natural. Considere a ave que um dia seria chamada de pavão. Na maior parte do tempo, era uma ave de uma elegância discreta, mas, em um momento de exibição, movido pelo instinto de perpetuar sua espécie, o macho erguia sua cauda em um leque espetacular. Não era apenas um conjunto de penas, era uma tapeçaria viva. Cada pena terminava em um olho iridescente, um padrão de azuis, verdes, dourados e bronzes que cintilavam e mudavam de cor com a luz. Eram centenas de olhos de joias, dispostos em uma simetria perfeita. Este manto de estrelas não era para voar nem para caçar. Seu único propósito era a admiração, um sinal de vitalidade e beleza, um presente visual para o mundo. Nos recifes de coral, esta explosão de arte divina era ainda mais evidente. Peixes anjo imperador nadavam com seus corpos cobertos por listras de um azul elétrico e amarelo vivo. O peixe mandarim, pequeno e tímido, exibia um padrão psicodélico de verdes, laranjas e azuis, movendo-se lentamente como se quisesse que sua beleza fosse devidamente apreciada. Cada padrão, cada cor, parecia uma pincelada única e deliberada, transformando o Recife em uma galeria de arte subaquática, um testemunho de que o Criador era também o artista supremo. Assim, o quinto dia se encerrou. Ele trouxe ao mundo o dom do movimento intencional, do som expressivo, da comunidade e da consciência animal. Os mares, antes silenciosos, agora ressoavam com os cantos das baleias e o borbulhar de milhões de criaturas. Os céus, antes vazios, agora eram cruzados por asas de todas as formas e preenchidos com uma sinfonia de cantos. A Terra já não era apenas um planeta de beleza estática. Havia se tornado um lar dinâmico, interativo e ressonante. A bênção da multiplicação havia sido recebida e estava sendo vivida em sua plenitude, em cada recife, em cada floresta, em cada gota de água do mar. O grande relógio cósmico do quarto dia agora tinha criaturas que viviam e experimentavam seus ciclos, e o mundo estava pronto para o seu próximo e culminante ato de criação, e com a paz da noite, se instalando sobre um mundo agora vibrante. A obra deste dia
foi selada. Houve a tarde e a manhã. O dia quinto.